Quer começar sua jornada no mercado digital e conquistar sua independência financeira? Então, você precisa conhecer o melhor treinamento para iniciantes com mais de 250 mil alunos satisfeitos. Com nosso método de ensino prático e eficiente, você pode realizar sua primeira venda em apenas 24 horas. Isso mesmo, em um dia você já pode estar lucrando com seu negócio online. Não perca mais tempo e inscreva-se agora no melhor treinamento para quem quer ter sucesso no mercado digital. O link está na descrição. E vamos lá. Rodrigo, você tá preparado para hoje, cara? Olha, Fez preparado oração, a gente não você fez quer- oração hoje de manhã para vir pro podcast? Fiz. Isso tem que fazer sempre, todo dia. Falou Todo assim, dia. cara, que saiam da minha boca palavras de sabedoria, não é É mesmo? verdade. Então, assim, a Bíblia, ela é composta de 66 livros, não é Uhum. mesmo? E aí você tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e o Antigo Testamento tem um dos livros sendo o livro de Jó, que é o Uhum. livro que a gente vai falar hoje. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá, Rodrigo? Você é o expert nisso daqui. Somos pessoas que estudam, né, de alguma forma, e você é o expert nessa área. Então, já peço licença para você, para o público, se a gente cometer algum erro aqui. Não, por favor. Né, o nosso objetivo é aprender, evoluir, né, enfim, e crescer junto, tá? Com certeza. Então, não dá tempo de a gente ler a história toda de Claro. Jó. Então, o que a gente fez a gente criou um resumo. Uhum. A gente vai lendo passagens e a história de Jó. Vou pedir para você ir complementando isso. E aí a gente vai refletindo de tal forma que a gente possa tirar aprendizados teológicos, aprendizados bíblicos, milenares, princípios, né, do seu lado. E do nosso lado a gente vai pegando um pouco desse paralelo e trazendo para o mundo dos negócios, né, para ver se a gente consegue aplicar alguma coisa dessas à nossa vida pessoal, à nossa vida nos negócios, a investimentos, a grana, business, Uhum. relacionamentos, etc. Tá bom? Então vamos lá. Olha só, primeiro a história de Jó. O Josué é fogo. O Jó, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha também muitos servos ao seu serviço, e Jó era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Uhum. Caramba. Ou seja, a gente já vê que assim, ó, a tragédia que vai acontecer com Jó, materialmente falando, ela não aconteceu com qualquer um, né? Era alguém que já era privilegiado ali, né? Não era privilegiado, era o mais de todos daquela época. Sim. Cara, era capa da Forbes, né? É capa da Forbes, assim, ele era Uhum. o principal astro, né? A pessoa mais próspera financeiramente, tinha muitos bens ali, e essa tragédia aconteceu com ele, né? Você vê, de alguma forma, Rodrigo, que isso daqui, existe algum simbolismo do fato de ter acontecido com o homem mais rico da época e não com o segundo, terceiro, quarto, financeiramente falando? É interessante que a escolha, se eu posso usar a palavra escolha, Tá. de Jó para passar por essa experiência não é em relação aos bens que ele possuía. Era em relação à acusação, que daqui a pouquinho vai aparecer, Uhum. do diabo diante de Deus. Tá certo? Que Jó era fiel a Deus. Ou seja, o que o fez passar por aquilo não foi as coisas que ele possuía financeiramente, mas a fidelidade dele a Deus. O fato dele ser fiel a Deus e ser um dos homens mais ricos da ocasião foi apenas uma coincidência. Mas o que detonou o drama da vida dele não era o que ele possuía, mas era a fidelidade dele a Deus. Então, se ele fosse o mesmo Jó, fiel, mas fosse um provinciano, alguém ali do campo, ele passaria pela mesma coisa e nós teríamos a história Sim. aqui. Mas você acha mesmo, cara, que não é que é apenas uma coincidência ter sido. Porque na Bíblia não está dizendo que ele era um dos, ele era o mais. Eu vejo aqui, eu posso estar completamente enganado, mas é que a gente dificilmente consegue compreender e julgar o outro da forma correta. Uhum. A Bíblia até fala muito sobre isso, né? Sobre a gente, cara, não julgar o outro, né? A gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que ele pensa, o que ele vive, né? E quando eu olho para o cara mais próspero passando por isso, eu vejo um pouco de que isso daqui demonstra, de certa forma, e aí depois a gente vai ver o que acontece com a história de Jó, mas o como você sendo o cara mais pobre ou mais rico, você não está salvo de não passar por problemas materiais extremamente profundos. Então a gente vê Jó passando por um problema, né, que imagino que nem as pessoas financeiramente pobres costumam passar num país subdesenvolvido, porque o que ele passou, né, foi assim, se eu pudesse escolher
O que de pior pode acontecer com alguém, talvez não ia construir um caminho como que ele construiu. Eu só vi o Joseph Klimber passando por tanta dificuldade assim. Não vi mais ninguém, é Mas loucura. claro, ele não desiste nunca, né? Ele não desiste nunca e tal. Mas será que não tem uma correlação por ele ser um cara que era tão, tipo, fiel a Deus, ele ter tantas coisas assim? Então, é aqui onde a gente começa o nó enredo, começa né? a ficar aqui. Eu acho que esse princípio, já pode colocar sem dar spoiler, na época de Jó, eu acredito que Jó foi um personagem histórico, eu tenho elementos para isso, não é uma peça de literatura como os personagens de Shakespeare, tá bom? Depois eu posso entrar por que eu acho que Jó é histórico. Ele viveu provavelmente no período do Bronze, que a gente coloca ali antes de 1400 a.C., de 1200 a.C. para trás. O Jó era um camarada muito próspero, só que na cultura teológica / sociológica da época, se você é bem financeiramente, é porque você está bem com Deus. Se você tem uma doença, uma lepra, qualquer coisa, é porque você fez alguma coisa para Deus punir você. Acho que essa aqui já vai ser uma chave hermenêutica para a gente costurar todo o livro. Não pensemos com a cabeça de hoje. Com a cabeça do passado, seu camarada é rico, sadio, próspero, é porque ele está bem com Deus. Se ele é lascado da vida, é porque ele fez alguma coisa e Deus o está punindo. Entendi. Não, muito interessante. E assim, e a gente vê só desse comecinho, cara, que não importa quem você é, cara, você pode passar e provavelmente vai passar por privações e problemas proporcionais, né? Sim. Assim, problemas muito grandes, que é o caso do Jó, a gente vai descobrir aqui.